Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir falando da reformulação do Corinthians, porque tem troca de jogadores com o Flamengo, sim, proposta oficial por zagueiro e uma tentativa oficial pelo Eric, volante do Furacão. Tudo isso aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like no vídeo que também é importante, mas a inscrição acima de tudo, viu gente? Podem se inscrever porque tem conteúdos diários aqui no canal, isso eu garanto, e eu conto com a sua audiência. Bora falar do Timão? Porque assim, surgiu nos últimos dias, na verdade nas últimas horas, a informação de que tem uma moeda de troca aí no Corinthians, tá muito claro. O Corinthians já definiu algumas saídas, Gil, Renato Augusto, Giuliano, Bruno Mendes, Rafael Ramos, jogadores que não serão aproveitados, aquela coisa toda, já foram liberados, está abrindo espaço na folha, o Corinthians está buscando alguns jogadores, tem a tentativa pelo Gabigol, que está por baixo dos panos, tem o Rodrigo Caetano negociando, que diz que não sai do Atlético por aqui, não sei o que e tal, ele tem contrato até 31 de dezembro. Se ele não resolver a liberação lá para não pagar essa multa rescisória, o Corinthians só vai conseguir anunciar o Caetano dia 1º de janeiro. Mas, por enquanto, a negociação existe, a tentativa existe e tudo isso a gente já meio que falou aqui. Agora, está muito claro que tem uma moeda de troca no Corinthians. Ela chama-se Fausto Vera. Em qualquer negócio que o Corinthians está tentando fazer, está lá o Fausto Vera. Vocês não querem o Fausto Vera aqui? O Fausto Vera, jogador interessante, argentino, chuta de fora, fez um gol na última rodada, marca bem, não sei o quê, chegou bem aqui com o Vitor Pereira, aquela coisa toda. Pois bem, Fausto Vera. E eu vou dar 2 exemplos para vocês. As informações das últimas horas dão conta de que, primeiro porque o Corinthians sabe do interesse pelo jogador. Já era com o Vitor Pereira, que quis levar ele para lá, isso ano passado, ou melhor, esse ano, né? Olha só. Nós estamos em 2023 ainda, né? O Vitor Pereira esteve lá no começo desse ano e quis levar o Fausto Vera, que ele levou para o Corinthians em 22 e que foi muito bem. Em 23 o Fausto também não foi tão bem assim no Corinthians como todo o time. O Tite, gostou do Fausto Vera. Quer o Fausto Vera. Desde que eles perderam o João Gomes, o Flamengo, cara, só o Eric Pulgar agora recentemente tomou conta da função, porque foi difícil. Foi difícil essa primeira volância aí. Ora foi o Thiago Maia, ora o Gerson, e o time não encaixava. O Fausto Vera seria esse cara para construir ali na primeira volância. E o Tite gostou. E aí, o Corinthians, percebendo isso, está jogando. Primeiro se falou na possibilidade de envolver o Gabigol nesse negócio. Mas como a coisa ainda não aconteceu, e aí tem outras possibilidades, enfim, o Corinthians ofereceu o Fausto Vera e está pedindo Mateuzinho, lateral direito, que é uma posição a ser solucionada pelo Corinthians. A gente já falou aqui do Eros Mancuso, né, do Estudiantes da Argentina. E também o Thiago Maia, que é um volante que perdeu um pouco de espaço lá no rubro-negro carioca, jogador formado no Santos, mas que é muito bom jogador, né? Muito talentoso, joga de primeiro, joga de segundo, tem qualidade no passe. Gosto muito do Thiago Maia. Thiago Maia e Mateuzinho por Fausto Vera. O Fausto Vera tem um valor de mercado muito bom, o Corinthians sabe do interesse do Flamengo e por isso ofereceu essa troca. A gente ainda não sabe, tanto o Flamengo quanto o empresário, os empresários dos jogadores negam essa negociação. Mas essa informação surgiu e me parece muito claro que o Corinthians está tentando negociar usando o Fausto Vera para poder fortalecer o seu grupo. Se vai rolar a gente não sabe, mas eu acho que seria uma boa, viu? Não sei se o Fausto Vera teria vida longa no time. Agora, não sei se por esses dois, tá? Mas eu acho assim, são reposições importantes em posições carentes e com jogadores interessantes. Acho que esse é o resumo. O Mateuzinho na lateral direita e o Thiago Maia no meio campo. Quero ouvir o que vocês acham. Agora, falando ainda sobre Fausto Vera, a Nádia Mauad, que é uma repórter muito bem informada de Curitiba sobre as coisas, especialmente do Atlético Paranaense, deu como informação que o Corinthians propôs ao Furacão contratar o Eric, volante de 26 anos, multicampeão pelo Atlético nos últimos anos, Copa do Brasil, Sul-Americana e tudo mais. Bom jogador, hein? Bom jogador que já está há muito tempo no clube. Ofereceu o Eric pelo Fausto Vera. O Furacão recusou. Então, o Corinthians agora está pensando uma outra maneira. Ele percebeu que o Eric estava em fim de ciclo, que queria sair, poderia ouvir alguma proposta, só que aí tem que negociar com o Atlético. E aí o Corinthians negociou com Fausto Vera.
E o Furacão, não se interessou no primeiro momento. É um jogador muito interessante, me agrada, como eu já disse para vocês, o fato do Corinthians estar pensando grande, estar olhando para jogadores muito interessantes dentro do mercado para poder contratar, mesmo que não feche. O Eric, para mim, está nessa lista aí. O Corinthians também fez uma proposta agora oficial para ter Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica e que tem contrato de empréstimo até a metade do ano. O Corinthians quer ficar com o Lucas Veríssimo em definitivo, evidentemente. O valor de mercado dele é 10 milhões de euros. Esse foi o valor inicial colocado pelo Benfica. O Corinthians fez uma proposta de 6 milhões de euros, mas também, Corinthians, quase metade, né? Óbvio que o Benfica não aceitou. Deu uma subidinha para 7 e o Corinthians está avaliando. Fecha. Se chegou em 7, fecha, porque eu achei que ia ter que pagar 8, 9, não vai pagar menos que isso. Se o valor de mercado dele é 10 e conseguiu chegar em 7, paga o 7. Eu sei que não é pouco. A gente está falando de 30 milhões de reais. É quase isso. Quase isso, 30 milhões de reais. Mais até do que 30 milhões de reais. Eu sou ruim de conta, tá, gente? Mas assim, 7 milhões de euros é que 1 milhão de euros o Corinthians já pagou no ato do empréstimo. E esse 1 milhão é abatido. Então agora tem mais 6 a ser pago, que aí são um pouco mais de 20 milhões de reais. Mas é um jogador identificado já em muito pouco tempo, muito bom, jovem, com potencial de seleção, com potencial de voltar para a Europa. Vale. Lucas Veríssimo vale. E o Corinthians não tem mais muitos zagueiros, né? Tem o Caetano, o Raul Gustavo, que está voltando do Bahia. E está monitorando o mercado aí. Mas, enfim, Lucas Veríssimo, esse vale 7 milhões de euros. São as notícias do dia. O Eric, pelo Fausto Vera. As trocas, Mateuzinho e Thiago Maia, pelo Fausto Vera. Proposta oficial para ter o Lucas Veríssimo. E aquela história ainda, Rodrigo Caetano, Gabigol, que são novelas que estão se arrastando. Não aconteceu ainda a renovação do Gabigol com o Flamengo. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians está na parada, porque o Corinthians quer. E para fechar, o craque Neto movimentou de novo a rede social, dizendo que Michael, atacante do Al Hilal, ex-Flamengo, ex-Goiás, quer jogar no Corinthians. Segundo o Neto, eles têm um amigo em comum, e não é que o Corinthians procurou o Michael, não é que o Corinthians quer o Michael quer jogar no Corinthians. Eu acho que diante disso, o Augusto Melo precisa pegar o telefone e ligar, porque assim, a gente sabe como é difícil sair de lá. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Al Hilal endureceu nas últimas janelas, tanto para o Flamengo quanto para o Grêmio, que tentou muito contratar o Michael e não foi possível. Por quê? Porque ele quer voltar para o Brasil, ele quer sair do Al Hilal, ele quer jogar no Corinthians, só que para os caras liberarem lá é duro, viu? Os caras pagam muito dinheiro, eles não rasgam dinheiro e até estava rolando um transfer ban que eles não podiam contratar, então eles não iam liberar ninguém. Agora já resolveu a situação, né? O Al Hilal aí está numa outra fase, num outro momento, no futebol saudita, com muito investimento, mas o Michael quer ir embora. E ele quer especificamente jogar no Corinthians, segundo informação do craque Neto. Agora, se o Corinthians vai fazer um movimento, eu não sei, mas deveria, né? Deveria, porque é um jogador que está querendo voltar, e se ele já escolheu o clube, inclusive, fica muito mais fácil de você acertar as questões salariais. Agora, tem que ver realmente com o Al Hilal se os caras liberam. Se os caras liberam antes do fim do contrato. Será? Acho que seria uma boa, hein? Muitas informações do Timão, todos os dias tem um assunto novo. E por isso, eu convido você a se inscrever no canal, porque aí você não perde nada do que passa por aqui. Comenta aqui, inscreva-se, é só o que eu peço. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!